Olá, meus amigos, Dirceu, boa noite. Eu hoje vou gravar dois vídeos e um deles, esse que eu vou fazer agora, vai ser um pouco mais rápido. Eu queria levantar um pouco de vocês, um pouco para vocês, sobre um histórico mais recente da nossa política no que se refere à questão da honestidade. Então vamos lá. Primeiro ponto é que, na minha opinião, honestidade e políticos são coisas que não combinam, elas não estão juntas. E é claro que honestidade é um termo onde existem muitos padrões, podemos dizer que tem muitos níveis. Então a pessoa pode ser muito honesta ou ela pode ser pouco honesta. Então aí tem muitos níveis aí nesse meio. Então, quando eu afirmo que honestidade e político não estão interligados, eles são opostos realmente muito distantes, eu afirmo porque hoje, se uma pessoa comum como nós quiser entrar na política, ela precisa se filiar a um partido. E ao filiar a um partido, você já começa tendo que se afiliar também à ideologia daquele partido. Né? Por isso que existe o voto partidário, existe uma série de travas para quem está na política seguir as orientações do seu partido. Então, de cara, aí já existe um padrão que não é muito coerente. Porque você, quando adentra, se afilia a um partido, você já tem que obrigatoriamente seguir aquela linha de raciocínio do partido. Então, se a liderança ou se o presidente do partido resolver que a situação X, que na situação X o partido vai se manter fiel, ou o que for, né? Naquela situação, caminhar para um lado A, você tem que caminhar pelo lado A. Você não tem escolhas. Se você divergir, você pode ser expulso do partido. Então, assim, é uma explicação mais rápida, poderia entrar mais em detalhes, mas basicamente é por isso que eu não considero honestidade e políticos, algo muito coerente. Bom, voltando então aqui para a questão histórica, eu sou uma pessoa que tenho 58 anos e eu, a partir dos 18 anos, comecei a entender um pouco mais, a conhecer um pouco mais, a estudar um pouco mais sobre as questões políticas no Brasil. Nessa época, quando eu era assim, pós-adolescente, aquele período da vida onde nós passamos a nos interessar por questões mais abertas, né? Porque na adolescência, em geral, nós estamos muito preocupados com o nosso interior, né? Aquela rebeldia, é o que a gente acha que vale. Mas pós-adolescência, nós começamos a tentar entender o mundo de uma forma um pouco mais ampla. E, a partir daí, eu comecei naquela época, com o governo atual, de 1980, 1978 a 82, nós vínhamos dentro de um regime militar. Então, assim, não era difícil para entender aquele momento que nós estávamos vivendo em função do regime militar. O regime militar ele era bastante claro nas suas linhas de atuação. É claro que tem N divergências, né? Cada um pensava da sua forma, mas o regime que estava imposto era um regime muito mais claro do que é, por exemplo, o que nós temos hoje. Em 88,
o regime militar entregou o poder novamente à democracia. Então reelegemos novamente por voto o nosso presidente da República. Então voltamos ao nosso modelo político democrático tradicional e passamos então a ter voz novamente para escolher os nossos políticos, os nossos líderes. E desde aquela época, eu não vou aqui ficar citando nomes nem nada, porque o objetivo não é esse. O objetivo é falar um pouco sobre as questões de honestidade na política. Desde aquela época que os governos, os presidentes, as câmaras dos deputados, o Senado e até mesmo o Superior Tribunal Federal viviam em constante combate, mas era um combate velado, era um combate feito meio que por trás das cortinas. Como a comunicação não era tão ampla, a informação não chegava a nós como chega hoje. Então nós não conseguíamos enxergar muitos desses debates, desses combates que já existiam naquela época entre o executivo, o judiciário e o legislativo. Principalmente entre legislativo e executivo, existiam muitos combates, muitos. Era um jogo de interesses monstruoso. E sempre prevalecia os interesses políticos, onde a honestidade, na minha opinião, não era o primeiro conceito das decisões políticas daquela época. Então isso lá em 88, 1990, isso tem 30 anos, né? Já faz algum tempo. Mas já não era muito honesto tudo que se decidia na Câmara dos Deputados e no Senado em função a muitas vezes o que o presidente gostaria e muitas vezes o presidente também traçava lá as suas linhas para fazer coisas que não eram do interesse do povo, mas politicamente, por conta de interesses muitas vezes de poder e muitas vezes interesses que a gente não pode falar muito aqui, mas interesses de riqueza, eles tomavam decisões, julgavam, criavam leis para se beneficiar. Isso aconteceu em muitas ocasiões, muitas. Eu lembro que eu ficava já revoltado, ficava pasmo de ver naquela época já o quanto os políticos não estavam diretamente interessados no melhor para o povo, melhor para o Brasil. Os primeiros interesses eram os interesses, muitas vezes, deles, dos seus estados, dos seus coronéis, das famílias ricas que tinham muito poder e muito dinheiro para fazer lobbies ali, naquele ambiente, né, de política daquela época. Com o passar do tempo, a comunicação foi se ampliando, as TVs começaram a entrar cada vez mais de formas diferentes nas nossas casas, chegou a internet. Então tudo isso gradativamente foi mudando. E nós passamos então a ter uma noção mais clara de como as coisas funcionavam na política brasileira. Hoje, depois principalmente de 2002 para cá, então nós já temos assim quase 20 anos, a coisa ficou muito explícita. Então, aqueles governos que antigamente faziam as coisas de forma mais escondida, de forma mais velada, mais cuidadosa, né? Porque eles tramavam as coisas contra o Brasil ou a favor deles, mas as negociatas eram escondidas, elas não apareciam. A partir de 2002, com a chegada do PT ao poder, as coisas ficaram muito mais transparentes em função da comunicação e em função de que os políticos, na minha opinião, em função da imunidade, em função da
das nossas leis que protegem demais e dos conluios que eles fizeram entre os poderes. Então eles ficaram mais tranquilos, eles passaram a ser desonestos com o povo, com o Brasil, de uma forma muito mais explícita. Eles não estão mais nem aí, a cara de pau hoje é incrível. Eles não escondem mais as maracutaias, o jogo político, aquela coisa do toma lá da cá. Era muito nefasto isso. E isso acontece no Brasil desde 88, avaliando nessa nova era política, né, nessa nova democracia nossa. Então, passou-se a ter uma política no Brasil realizada por políticos que, na minha opinião, estava longe de ser política pública. Na minha opinião, era muito mais focada numa política particular. Eles sempre defenderam os seus interesses, as suas negociatas, as suas vantagens, e o Brasil sempre ficou em segundo plano. Então, amigos, a honestidade, ela nunca existiu na política, no meu ponto de vista. Ela sempre foi muito voltada aos interesses pessoais de cada um dos políticos. Depois de 2002 para cá, hoje estamos em 2021, a coisa ficou muito mais explícita, declarada, sem vergonha, ninguém mais está mais preocupado com o que está fazendo. Então, não se faz mais muitas dessas coisas por debaixo do pano, aquelas negociatas, aquele jogo de interesses. Então a coisa ficou muito declarada e está muito feia, muito pior do que era. E isso, na minha opinião, essa desonestidade explícita, principalmente depois de 2002, vem causando danos à população, danos à nossa política, danos até, atualmente, vemos até mesmo danos à nossa lei, nossa Constituição. Então, esse vídeo que eu quis gravar era muito para contar essa historinha rápida, de que sempre houve desonestidade, mas ela era mais velada, ela era feita debaixo da mesa, ela era feita atrás das cortinas, e hoje não, hoje ela está muito mais declarada. Quando elegemos o presidente atual, ele tomou a decisão de mudar esse modelo político, pelo menos do toma lá da cá inicialmente, porque realmente estava insustentável, estava tão declarado, tão sem vergonha, que elegemos o presidente atual porque ele prometeu acabar com isso. Acho que isso é claro, né, para todas as pessoas de direita. Nós já estávamos cansados daquilo, e o que o Bolsonaro, na verdade, prometeu em campanha foi de acabar com essa política antiga do toma lá da cá, dessas maracutaias que estavam muito explícitas e evidentes. Bom, hoje o presidente, ele tenta se manter ainda nessa linha, mas com muita dificuldade, porque todos estão contra. Todos quem? Todos os políticos da velha guarda, os coronéis, os políticos antigos e, principalmente, aqueles políticos que desejam voltar a ter poder. Rapidinho eu vou falar dessa questão do poder. Antigamente, quando um presidente era eleito, ele já era eleito com todos os cargos negociados na campanha. Então, quando ele se elegia, o partido X já tinha lá o ministério tal, onde ele ia encampar aquele ministério com as suas pessoas, com as suas políticas e com as suas maracutaias, para poder ganhar dinheiro dali e preservar eleições, preservar campanhas políticas.
Então, assim, os ministérios todos já estavam pré-determinados, porque aquele candidato, para conseguir apoio daqueles políticos, já se vendia antes. Já vendia os ministérios para aqueles partidos políticos que desejavam, além do poder, desejavam muito dinheiro. Porque, por exemplo, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, as verbas são imensas, bilionárias, trilionárias. Então, eles têm muito interesse por isso. Hoje, Bolsonaro acabou com isso. Ele colocou ali ministros que não são de partidos políticos, ou alguns políticos que não são de partidos políticos, e até o que nós sabemos, não está havendo essa política antiga que havia. Então, alguns ministros que estão lá são filiados a partidos políticos, mas, pelo que sabemos, não há corrupção dentro daqueles ministérios, porque nós e o governo estão de olho para que isso não aconteça. Só que governar dessa forma é muito complicado, porque os interesses escusos desses partidos todos que nós temos no Brasil, e principalmente aqueles políticos da velha política, estão muito fortes, eles são muito fortes. E aí encontramos partidos de esquerda que foram derrotados e, poxa vida, até hoje não aceitam essa derrota, porque, bom, não é um assunto de hoje, mas o intuito do PT e dos partidos de esquerda, depois que eles se elegeram, ficou nítido que era fortificar o socialismo no Brasil e muito mais. Fortificar o socialismo na América do Sul, enviando recursos de todas as formas, apoiando o Foro de São Paulo, apoiando obras que provavelmente eram superfaturadas lá e que sempre sobrava alguma comissão para cá. Então, como isso acabou, eles estão pulando. São aquelas bactérias, que estão sem mais aquele alimento, e elas estão com fome, elas estão pulando. É porque o governo entrou com um antibiótico muito forte para liquidar isso. Mas elas ainda não morreram, muito pelo contrário, elas ainda estão fortes, elas estão sobrevivendo ainda daquele resquício. Então, assim, os ministérios, apesar de novos ministros, eles estavam muito afetados, muito infectados por pessoas de esquerda, de ideologias que se mostraram, principalmente depois de 2002, muito desonestas. Isso foi comprovado em função do Lava Jato e tudo mais, que foi descobrindo gradativamente as coisas que nós já estávamos cansados de saber que existiam. A corrupção existia e era muito forte, nós estávamos cansados de saber. Mas em função da Lava Jato, daquela questão da delação premiada, chegou até o nosso conhecimento, e o conhecimento da justiça, como as coisas eram realizadas e o quanto cada um daqueles partidos políticos tinha de interesses e o quanto eles colocavam a mão, roubavam o país, junto com as empreiteiras e junto com tudo mais, para poder se manter no poder e, obviamente, se manter no poder de uma forma sadia, endinheirados e tudo mais. Tanto que o PT saiu do poder com Lula e os seus asseclas muito ricos, mas muito ricos. Então, assim, é só para mostrar para vocês que essa desonestidade, que vem desde lá de 1988, principalmente, ela vem corroendo o nosso país financeiramente e, principalmente, corroendo o nosso país moralmente. Hoje, os partidos de esquerda, eles têm ideologias e eles têm pessoas dentro dessas ideologias que viraram fanáticos extremos. Hoje, nós não conseguimos mais conversar
com essas pessoas de uma forma sadia, porque eles estão tão idealizados, isso mesmo, né? Que não há conversa, né? Eles não aceitam essa realidade e então fica complicadíssimo de trocar qualquer tipo de conversa. O melhor a fazer, na minha opinião, como eu já até falei em alguns vídeos, é essa parcela, esses 20, 30% de pessoas que estão completamente comprometidas com essa ideologia, com essa esquerda, eles são irrecuperáveis. Não adianta, nós não vamos conseguir mudar a mente deles, então nem adianta tentar, não adianta discutir, deixa eles lá dentro da bolha deles, e nós temos que trabalhar para tentar conscientizar quem está fora dessa bolha e ainda não está convencido desse caos que foi criado com essa desonestidade que vem sendo praticada dentro da política nesses últimos 40, 50 anos de regime democrático. Agora, nesse momento em especial, nós vivemos um momento bastante complicado, porque nós temos a ideologia partidária disseminada e implementada dentro da mais alta corte do país, que é a corte que decide e onde não tem mais nenhuma instância acima dela. A instância acima do STF é uma instância chamada militar. E é o único sinal que eles respeitam, porque eles se sentem hoje impunes. Não tem ninguém para punir eles, a não ser que seja instaurado um novo regime, que seja ele militar ou com o nome que a gente quiser dar, mas provavelmente é isso que vai acontecer daqui a algum tempo. Porque hoje, a nossa Constituição, quando ela determina as funções do STF, do Superior Tribunal Federal, ela determina que ele é um tribunal que não pode, ela veda qualquer tipo de decisão política. O juiz está lá, o ministro está lá, para defender a Constituição conforme as leis, conforme o direito manda. E o que está acontecendo hoje, declaradamente, eles já não têm nem mais vergonha, eles nem escondem mais, é essa questão da ideologia política que boa parte daqueles ministros carregam dentro de si e está escancarado, né? Então, acredito eu que muito em breve eles vão ser interpelados de uma forma legal, sim, legal, como já aconteceu de ministros do Supremo Tribunal serem destituídos em função de estarem cometendo delitos, não estarem fazendo o seu papel constitucional. Então eles são funcionários públicos que não estavam cumprindo com o seu dever. Se continuar assim, o nosso STF provavelmente vai ser... o STF não, desculpe. Alguns ministros do STF vão ser impedidos legalmente de continuarem a exercer a função deles, que está sendo deturpada. Ela hoje é nitidamente, claramente, declaradamente, por parte de alguns ministros, ações políticas. E eles não estão ali para isso. Eles são funcionários públicos contratados por nós para defender a Constituição conforme a lei, conforme o direito determina. Então é isso. A desonestidade chegou no Superior Tribunal Federal, infelizmente, em muitos ministros. Ok? Então é isso. A desonestidade era o título desse vídeo, e eu quis fazer um pouco dessa reflexão, desse histórico, dessa reflexão, para tentar trazer um pouquinho para vocês de que antes ela existia, sempre existiu, o STF era bem menos influenciado lá no passado, em 88, mas sempre houve a desonestidade política entre os poderes. O STF agora é que ficou infectado, muito infectado,
por isso, e acredito que existam razões por trás disso, por trás dessa desonestidade que está acontecendo, razões que nós sabemos quais são, mas nós não podemos dizer porque nós não podemos provar. Então, na minha opinião, as razões são claras, evidentes, nítidas. Como é que um ministro muda de decisão assim, de um mês para o outro, de um dia para o outro, porque resolveu mudar? Aí tem. E o cheiro não é bom. É isso aí, amigos. Muito obrigado. Eu daqui a pouco vou gravar um outro vídeo, aí sim falando do que eu normalmente falo, que é um pouquinho sobre as questões de Uberlândia, um pouquinho das situações que estão acontecendo aqui no Brasil, com relação à política e com relação à pandemia, Covid e tudo mais. Me sigam, por favor, no meu YouTube, meu canal Dirceu Lacerda Filho, no YouTube. Eu vou colocar o link aqui embaixo e aguardo por vocês. Se puderem compartilhar, vão me ajudar bastante nessa saga de mostrar para vocês um pouco da minha opinião sobre o que acontece no nosso país. Grande abraço!